Se você ainda não começou a tocar jazz, você tá perdendo tempo. Eu já tô aqui com a minha paleta da Dario Black Ice e nesse vídeo você vai entender tudo que precisa saber para começar a navegar nesse estilo musical. E eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é começar a curtir e ouvir jazz no seu dia a dia. Quanto mais você tiver afinidade e proximidade com o estilo, é melhor. E é assim, ó, quando eu falo que gosto de rock, você pode entender que eu gosto de Beatles, Metallica, AC/DC ou Angra. Mas são coisas bem diferentes, né? E o mesmo rola com o jazz. Existem muitas vertentes sonoras dentro do jazz. Entre elas, o swing, bebop, cool jazz, hard bop, jazz modal, free jazz, entre outros. E se você não sabe nem por onde começar a ouvir jazz, a primeira boa notícia que eu quero te dar é que eu preparei uma playlist com algumas músicas clássicas em swing, bebop, hard bop e cool jazz pra você. São estilos mais fáceis de curtir pra quem nunca ouviu jazz antes. E algumas dessas músicas, tá? São até fáceis de tocar também. O link pra você ouvir tá na descrição desse vídeo aqui. Você vai perceber que nessas músicas, a harmonia do jazz explora alguns elementos que a gente não vê no rock com tanta frequência. E na prática, eu quero começar falando com você sobre os acordes típicos do jazz. É um estilo marcado pelo uso de tétrades quase o tempo inteiro. As tétrades são acordes que possuem fundamental, terça, quinta e sétima em seu bloco principal. Saca só a diferença dessa sequência em tríades e em tétrades. Já vem toda a sonoridade do jazz junto, né? E o mais importante aqui é entender que o que tá fazendo toda a diferença é o som da terça e da sétima de cada um desses acordes. Essas notas são responsáveis diretamente pelo colorido sonoro de cada um deles, dando uma sensação mais feliz, triste, tensa ou relaxada. O som da quinta só é mesmo necessário quando não se trata de uma quinta justa, tá? Quando não for, ou seja, quando for alterada, é preciso colocar ela sempre na formação dos acordes, tá? E o que é mais legal é que esse tanto de notas nos acordes permitem combinar muitas sonoridades entre a melodia e a harmonia. Por isso o jazz abre portas para um som tão sofisticado. São mais possibilidades para você poder repousar as melodias.
Já tem cara de jazz, mas agora você vai começar a entender tudo em detalhes. E pra gente falar de uma forma bem mais objetiva sobre a harmonia do jazz, vamos pensar logo no trecho de uma música? O tema All of Me é um dos mais famosos do jazz e é bom porque ele pode ser tocado facilmente em dó maior, ou seja, vai ser mais fácil pensar as escalas e os acordes. Saca só. Eu preciso que você entenda que os temas clássicos que você vai ouvir podem ser encontrados em diversos subgêneros daqueles que falamos antes, lembra? Aqui, nesse caso, tá rolando uma pegada mais gypsy, um som onde temos a referência de Django Reinhardt. As marcações são feitas no tempo, ou seja, em semínimas, e os acentos prevalecem nos tempos 2 e 4 do compasso, dando um swing bem interessante pro som. Fica mais dançante mesmo, tá? E você viu que essa música não tem muitas trocas de acordes, ou seja, vai ser mais fácil para entender bem a sua lógica. Saca só a estrutura então harmônica da primeira parte. Em linhas gerais, os acordes que você ouve em uma música trazem sonoridades diferentes, como eu já falei antes. E essas sensações sonoras costumamos chamar de funções harmônicas. Isso é um conceito que vai além do jazz, ok? Então, você precisa estudar melhor sobre as funções harmônicas e a harmonia funcional, viu? E eu não vou me alongar muito aqui, porque senão nós vamos perder o foco no assunto que é o jazz. Mas tem tudo isso lá no curso de Teoria Musical do Cifra Club Academy para você conferir, viu? Na música All of Me, que está em dó maior, por exemplo, o acorde de dó com sétima maior começa trazendo a característica central da música, o acorde tônico, uma sensação de estabilidade sonora. Aí tem uma outra função que é a de dominante. Em dó maior, o acorde que faz essa função é o sol com sétima. E ele aparece na progressão harmônica dessa música sempre antecedendo o dó com sétima maior. Ou seja, resolvendo a progressão. Isso de tensionar e resolver é muito comum no jazz. E junto dessa progressão, a gente tem um outro acorde, o acorde de segundo grau, que no caso de dó maior natural é o ré menor com sétima. Aí a gente faz o 2-5-1. 2, que é o substituto da dominante, o 5, que é o dominante natural, e o 1, que é o acorde tônico, que relaxa a harmonia. E veja que isso acontece em All of Me justamente nos momentos para encerrar o ciclo. E aí, é bom você saber o 2-5-1 das tonalidades. Por exemplo, em Sol maior, em Mi maior, em Ré maior, em
Então você precisa ficar fera no 2-5-1 daqui pra frente, ok? E o que eu preciso te falar é que existem outros tipos de 2-5-1. Esse aqui, pra gente iniciar a conversa, é o que a gente chama de 2-5-1 maior. E isso é o básico para você entender a sonoridade do jazz daqui em diante. Toda vez que você for em um acorde tipicamente dominante, é comum você ir de encontro ao que seria o acorde de primeiro grau. E isso acontece várias vezes na música. Por exemplo, a gente inicia tocando no Dó com sétima maior. Depois a gente vai pro acorde de Mi com sétima, que por sua vez tem característica de dominante e estaria movimentando, preparando para o acorde de Lá. E de fato ele vai para o Lá, só que no caso aqui é um Lá com sétima, que é um acorde que não resolve a sonoridade. Estaria preparando também para um outro acorde, já que ele tem essa característica de dominante. Esse Lá com sétima aqui, no caso, estaria preparando para o Ré, que é o que acontece mesmo, ele vai para o Ré, só que um Ré menor com sétima dessa vez. Olha só. Então se liga nessa sonoridade aqui, ó. O Mi com sétima preparou para o Lá e o Lá com sétima, por sua vez, preparou para o Ré. A isso, damos o nome de dominantes secundários. São acordes que são dominantes, que buscam preparar a sonoridade para acordes que não são o tônico. A questão é que esses dominantes não resolvem, porque depois deles existem outro acorde que também é maior com sétima menor, característica de dominante. Por exemplo, se o Mi com sétima fosse resolver, ele iria para o acorde de Lá com sétima maior ou para o Lá menor com sétima. Veja a sequência. Ouviu aí a resolução? Porém, ele continua sustentando, postergando essa situação de preparação. E ainda falando sobre o 2-5-1 e acordes dominantes secundários, o que vai rolar também é o que a gente chama de 2-5-1 estendido, que é o que ocorre quando a gente vai tocando uma progressão de 2-5, 2-5, 2-5, até que vai chegar o momento que vai se resolver. Veja. Eu comecei tocando o Mi menor com sétima, que é o segundo grau do Ré. Então, por isso eu coloquei o Lá com sétima ali, para ser o quinto do Ré. Então, vai ficar. Esse Ré não resolveu. Ele foi um dominante de novo, ou seja, um acorde que prepara para outro, certo? E se ele é o Ré com sétima, ele é o quinto grau. Então, o primeiro grau, o acorde tônico, deveria ser o Sol. Faz sentido? É tipo quando você joga Uno e aí vai tacando carta +2 em cima de +2. Lembra dessa sensação, né? Então, repara como o encadeamento foi rolando. 2-5-1. Dois, 5, 1 aqui novamente. E 2-5-1 agora para fechar com Dó com sétima maior no final.
E por fim, mas não menos importante, ainda sobre a harmonia do jazz, eu comentei com você sobre as extensões lá no início, se lembra? Elas têm papel importante na concepção da harmonia do jazz, tá? Essas notas que são adicionadas aos acordes permitem que você conforte melhor os repousos das melodias em outras sonoridades. E também podem ainda causar sensações harmônicas bem diferentes. Por exemplo, eu vou tocar a progressão inicial que eu estava exemplificando em All of Me com a nota Ré em alguns acordes, independente se eles tenham ou não essa nota em sua tétrade. Fica bem diferente da sonoridade que você ouviu antes. Legal isso, né? Já dá pra ter uma boa base de como funciona a harmonia do jazz. E é claro que quando você entender isso aqui, tem mais coisas depois, tá? Esse é só o ponto de partida. Agora, uma outra coisa que faz o jazz soar como jazz é o som da sua guitarra, tá? E não tem problema se você não tiver uma semiacústica legal, tipo essa da PHX aqui na sua mão, não, tá? Mas se tiver, lógico que é melhor. Você só precisa usar um som mais aveludado. E aí, você pode conseguir isso fechando o tone da sua guitarra, olha só. E também utilizando o captador mais próximo do braço. E aí, se você quer praticidade na hora também de escolher os amps, pedais e efeitos para tocar jazz, é só acessar o perfil do Cifra Club na TonyNet, porque lá você vai conseguir baixar todos os meus presets já prontos, inclusive esse aqui. Esse clean que eu criei foi baseado em uma sonoridade mais standard, com um Fender lá na ponta, viu? Então é só carregar aí no seu Amplitube e já sair tocando. É muito fácil mesmo. Mas jazz não é só base, não. Eu vou explicar para você os principais pontos que você precisa dominar para conseguir criar boas melodias e solos, beleza? E eu nem vou me estender muito aqui sobre o domínio das notas no braço da guitarra, escalas, shapes e etc não, tá? Isso daí, se você não souber mesmo, já deve estar bem difícil entender tudo que eu tô falando aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre acordes, só que dessa vez vai ser sobre arpejos. No jazz, os arpejos são usados para delinear a harmonia de uma música de forma melódica também. E isso é muito comum, tá? Por exemplo, se liga nessa ideia melódica aqui, ó. Eu toquei outras notas da escala também, mas tudo em um contexto de visualizar as estruturas e notas de cada um dos acordes, sacou? Na música All of Me, isso também acontece. Vê se você entende os momentos em que foram tocados progressões e arpejos na melodia. Massa, né? E um outro conceito que chama muita atenção no jazz também é o cromatismo. O uso de outras notas que não fazem parte da escala para adicionar tensão, cor e movimento aos solos. E essas notas sempre vêm para conectar as notas das escalas. Então, eu acho que o melhor jeito de você começar a usar o cromatismo nos seus solos e improvisos é através da aproximação cromática. Pensa só, no acorde de Dó com sétima maior, por exemplo. Sempre que eu for repousar em uma das suas notas, eu posso chegar nessa nota através de um slide de uma nota de trás, por exemplo.
Isso pode ser feito descendo também para as notas, viu? Mas já imaginou o tanto que pode ficar legal em uma progressão maior de acordes ou até mesmo em uma música? Se liga. Fica muito legal também. E aos poucos você vai ganhando segurança para passear por mais notas e intervalos. Isso aqui tem um potencial de tornar o seu solo ainda mais rico em sonoridades. E a parte rítmica das melodias no jazz também é importante, tá? A articulação no jazz muitas vezes envolve acentuar notas em tempos fracos e usar técnicas de ligados, por exemplo, para suavizar a passagem de uma nota a outra, criando um efeito de swing ou shuffle, que é bem característico do estilo. Olha só a diferença. Você tá percebendo que só vai acumulando informações, né? Por isso, é bom usar esse vídeo aqui como um guia. Deixa salvo aí nas suas playlists e sempre volta aqui para conferir alguma informação para você estudar. Mas tem uma outra parada que faz seus solos ficarem com bastante cara de jazz. São os licks. Os licks, em qualquer estilo, dão uma sonoridade muito peculiar ao fraseado, porque eles são, na verdade, fragmentos de outros solos já famosos. Então, se alguém te ouvir tocando tudo isso que a gente falou aqui, mais uns licks de jazz, vai falar assim: opa, isso é jazz. Basicamente, existem algumas formas de você aprender um lick. Pegando uma aula ou coisa do tipo, criando um lick e também tirando as músicas que você gosta e começando a aplicar isso por aí nos seus improvisos. E eu sugiro que você faça isso, viu? Procura expandir a sua bagagem de músicas e licks e comece a ver que você pode se comunicar de diferentes maneiras dentro do estilo. Um bom ponto de partida pode ser começar a tirar licks comuns dos fraseados de guitarristas como Wes Montgomery, Grant Green, Charlie Christian, que é um dos meus favoritos, e Django Reinhardt, que mesmo tocando apenas com os 2 dedos, fazia coisas incríveis, tá? E depois, até também de músicos que tocam outros instrumentos. Seu caminho no jazz está apenas começando. Então eu espero que você curta e aproveite cada gostinho, cada momento de som novo que vai rolar por aí. E se esse vídeo foi útil para você, me fala aí o que mais você quer aprender aqui no Cifra Club. Valeu!